Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Ian e a equipe do Conaroma. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha visão de aromaterapia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Janaína Sauer Rosa, eu sou terapeuta, trabalho com várias técnicas, sou aromaterapeuta certificado Abra Aroma, trabalho com mesa radiônica, florais Saint-Germain, e eu sou idealizadora da Rosa de Luz, que é um espaço aqui em São Paulo, no bairro da Aclimação, onde nós oferecemos vários cursos e temos também uma loja de aromaterapia. E hoje a minha proposta, então, é falar um pouco sobre prosperidade. O que é prosperidade para você? Vai pensando aí. Então, eu quero falar para vocês o que prosperidade tem a ver com ressonância, com chakras, com fluidez, com ciclos, dar e receber, e claro, nossos óleos essenciais que podem entrar aí para auxiliar a gente. Bom, garanto que a maioria vem algum conceito quando a gente fala de prosperidade relacionado a dinheiro, a enriquecimento, né? Infelizmente a gente vê que muitas vezes a gente acaba tendo uma definição de prosperidade não muito próspera. Muito pelo contrário, às vezes ela é reducionista, é meio pobre, é simplista demais, né? Do latim, prosperitas quer dizer afortunado, a bem-aventurança. E bem-aventurança é a extrema felicidade, né? Então, próximo é estar feliz. E feliz em todos os sentidos da sua vida. Feliz com a sua espiritualidade, feliz com a sua saúde, feliz, claro, financeiramente, com o seu trabalho, enfim. É um conceito bem mais amplo, né? Aliás, já se dizia que quem gosta daquilo que faz, faz melhor. Os antigos, inclusive, definiam a prosperidade como um estado interior de bem-aventurança, né? Que permite o homem a realizar coisas a seu favor, né? Ou seja, prosperidade está intimamente ligado com a ideia de movimento, de fazer as coisas andarem, de progresso, de evolução, né? E aí eu acho que cabe aqui para a gente falar um pouco sobre movimento, né? Tudo no universo é movimento. O movimento merece uma análise porque ele tem o seu ritmo. Tudo é cíclico e muitas vezes a gente não para pensar nisso. Que é, na realidade, a manifestação de um ciclo cósmico, né? A gente pode ver que os seus planetas têm os seus percursos. Para quem conhece astrologia sabe muito bem que às vezes o planeta entra num movimento retrógrado, o próprio ciclo lunar, que para a gente acho que é um dos mais fáceis da gente, né, visualizar. A Lua nasce, ela cresce, ela passa pelo estado da Lua cheia, plena, e ela começa a minguar, né? A terra, a natureza, o reino vegetal também tem os seus ciclos. Para mim, aliás, eles são os grandes mestres na terra, né? Eles foram que se alinharam primeiro com esse ritmo cósmico. E no planeta, eles estão há bilhões de anos antes da gente, preparando inclusive a Terra para receber o ser humano. A gente poderia dizer que a natureza é a grande guardiã do reino animal e do reino hominal, né? Na natureza a gente tem as estações, a gente tem o tempo de semear, de crescer, de colher. Cada planta ela tem a sua forma individual de lidar com essas estações. Enfim, elas estão em perfeita ressonância com o movimento cósmico, né? Aceitando essas transformações. Eu costumo dizer que a natureza ela foi criando as suas virtudes, porque mesmo sendo sésseis, mesmo não podendo sair ali do lugar, elas arrumam formas de sobreviver, né, de preservar a vida, sem sair do lugar, tendo que lidar com inúmeras variações, né, a variação do solo, da temperatura, do clima, enfim. E o ser humano, nós também temos os nossos ciclos. Nós nascemos, crescemos, nos transformamos, expandimos, renascemos às vezes de outra forma, para quem acredita.
Os órgãos têm os seus movimentos, a contração, a retração, a expansão, a diástole, a sístole. Nosso tecido conjuntivo, os nossos músculos respondem a tudo, né? Indo até o nível dos nossos átomos e dos átomos do universo. E aí eu pergunto para você está acompanhando esse fluxo? Ou você está estagnado, criando uma resistência? Ou você está querendo acelerar os processos? É importante a gente entender isso, porque isso se reflete de várias formas no nosso físico. Vai se refletir nos chakras, nos nossos órgãos, na nossa saúde psicoemocional, na nossa saúde espiritual. Então, quais são os ciclos que você está respeitando? Ou você não está respeitando, né? É engraçado porque os planetas ficam retrógrados, a lua mingua, as plantas morrem e nós criamos resistências aos fluxos, ao fluxo, ao ciclo natural da vida. É importante a gente ver que a retração, ela não é um retrocesso. Muitas vezes é preciso a gente retrair, repensar, tomar um fôlego, concentrar as nossas energias, dar um passo para trás, até para ver melhor as situações. E aí a gente percebe que esses momentos nós chamamos de crise. A crise significa momento de decisão. A crise é um poderoso processo de retomada. E nós estamos nesse momento sendo chamados, ou há muito tempo, a cumprir o nosso papel. A gente precisa se transformar e a crise muitas vezes é uma possibilidade de novas decisões. Nós precisamos alinhar o nosso ritmo com o ritmo do universo. Quando a gente se diz que desconectou disso, a gente também saiu desse ritmo. Então isso é muito importante. Aliás, eu gosto muito de um exemplo que o Malte dá, que inclusive tem tudo a ver com a nossa área, para quem gosta das plantas, dos óleos essenciais, né? Que é um processo que a gente poderia olhar como um processo de crise para a planta. Quando a planta vai para o destilador, ela morre no estado físico e ela renasce como óleo essencial. É a transformação daquela planta no etéreo, no volátil, no essencial. E muitas vezes as crises vão fazer isso com a gente. Será que a gente precisa transformar algo, morrer em algum sentido? O que eu quero dizer é que os desafios são grandes oportunidades. Muitas vezes a gente cria resistências ou quer acelerar esse ritmo e não dá certo. A gente acaba somatizando numa doença, a gente acaba estacionando perante a vida. E às vezes quando a gente olha para trás, quando eu aprendi a olhar esses ciclos, eu começava a entender por que cada coisa acontecia no seu tempo. Você fala, nossa, depois que aconteceu isso, parece que desencadeou uma outra coisa. É como se esses ciclos eles fossem movimentos organizadores de tudo, inclusive dos acontecimentos da nossa vida. Lógico. Então é importante a gente entender esses ciclos, respeitar os momentos de retração e expansão. Eles têm muito a ver com o conceito de prosperidade, que é saber, inclusive, vivenciar algo que eu chamo de binômio dar e receber. Para quem ainda não escutou, binômio dar e receber é quando a gente fala de uma parceria. Aquilo tem que ser bom para os dois lados. Aliás, a palavra parceria significa isso. Mas a vida é um eterno dar e receber. Aquele amigo que você liga sempre, ele nunca te liga, você está dando mais. E ele está recebendo mais. Não está equilibrado. Quando você faz um curso, você está pagando. E a troca é que você receba o conteúdo, de preferência o melhor conteúdo possível.
mas a balança também anda muito desequilibrada, ou seja, às vezes eu quero pagar pouco e receber muito. Às vezes eu só quero receber ligação do meu amigo ou do meu marido. Eu quero ser amada, mas eu fico miguelando meu amor. Eu não dou atenção, eu não cultivo. E isso tem tudo a ver com fluxo, porque é o fluxo de estar em pé de igualdade. Se em qualquer relação da sua vida você dá mais ou recebe mais, esse binômio dar e receber, ele entra em descompensação. E o que isso significa na realidade? Se eu dou mais e o outro recebe muito, indiretamente eu me sinto melhor, eu me sinto no direito de cobrar e o outro se coloca no papel de devedor. Isso não é bom para nenhum dos lados. Então, é uma coisa que é um fluxo até de amor incondicional, que a gente precisa colocar isso em equilíbrio. Isso resolve muitas coisas. Ele precisa estar harmônico. Você tem o direito de dar, mas você também tem o direito de receber. Eu espero que até aqui você tenha tido uma visão mais ampla dessa integração do nosso ser, que é multidimensional, e que é como se fosse um fractal do universo, né? E que de alguma forma a gente está ressoando nisso. E como a gente está ressoando nesse ritmo? De forma harmônica. Eu vou agora entrar mais na aromaterapia, mas eu acho que essa visão do todo era bem importante para trazer um pouco de consciência e conhecimento. Da gente ter a aceitação dos ritmos da vida, da gente ver avaliar o quanto a gente está trocando com os outros. Vamos lá, vou falar sobre a aromaterapia. Uma das coisas é importante, eu não sou uma pessoa de dar receitas, ao menos que eu esteja atendendo alguém, que aí eu elaboro algo com uma receita que eu preparei para aquela pessoa e dou para ela. O primeiro convite sempre para o meu interagente é ele ter autoconsciência, né? Como é que você está se sentindo? Como é que você está reagindo? É como se você estivesse fazendo uma consulta agora com você mesmo. Quais os pontos que você precisa trabalhar? Então, o convite que eu quero fazer agora para vocês é exatamente isso. Afinal, você é parte fundamental do processo. Bom, eu adoro chakras, muita gente sabe, prosperidade, tudo na nossa vida tem muito a ver com chakras, né? Esses vórtices também estão rodando e eles também têm que estar em ressonância com o universo. Se você... Quando a gente fala aí dos 7 chakras principais, é como se ele fosse uma corrente contínua energética, onde um vai interferir no outro. Se você mexe em um, você vai mexer provavelmente em outro, né? Nessa corrente energética, a gente pode até fazer uma analogia com a corrente elétrica de casa. Se você dá um nó, você tem um bloqueio energético. Você não está vivendo o fluxo ali. Se você tem um fio descascado, provavelmente ali está fugindo energia. Uma outra coisa que é muito importante é que quando a gente fala de óleos, eles não vão atuar só em um chakra. Os óleos têm uma ampla... ele pode até ter um efeito mais significativo em um chakra. Mas ele vai reverberar, ele vai ter ressonância, ele vai ter influência sobre coisas que estão, a princípio, debaixo de outros chakras. Assim como um problema também não está só num chakra, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouco aqui agora da questão exatamente de prosperidade, e hoje a gente sabe muito bem que algumas pessoas, elas estão com problemas financeiros. A gente vai focar um pouco para esse lado, mas assim, vocês vão perceber que vários chakras, eles podem ter o seu uso ampliado para vários outros tipos de prosperidade, outros campos de atuação da prosperidade, né?
Por que que tem tudo a ver, Janaína, chakras com prosperidade? Porque tudo na nossa vida está ligado a algum centro energético ou vários centros energéticos. Muitas pessoas da nossa área estão sempre preocupadas em estar aqui, na coroa, no espiritual. Só que, como eu falei, nós estamos sendo chamados e a gente tem que entender que se fosse para a gente viver só no mundo espiritual, talvez a gente não precisasse estar encarnado. Nós estamos aqui para apresentar para o mundo essa espiritualidade. Nós estamos aqui para sim nos conectar com o nosso propósito, com a nossa missão de vida, mas fazer com que isso desça aos chakras e se materialize no plano Terra. Eu até, foi engraçado porque eu tive muita dificuldade, eu estava procurando um GIF, né, que é essa imagem, ela nem tá tão bonita assim, que tem essa animação, e era engraçado porque eu só achava GIFs que subiam a energia, né? Mas a gente precisa captar essas ideias para materializar. Então vamos começar pelo coronário, né? O coronário é onde tem a minha pineal, é a minha antena psíquica, é onde eu recebo as inspirações, as intuições, os insights. É onde eu me ligo com as esferas mais sutis, com as ideias mais nobres, inclusive com o meu eu superior, para descobrir a minha missão de vida, né? Hoje em dia o que a gente percebe muito de disfunção nesse coronário são os pensamentos obsessivos, um vitimismo, um pessimismo gigantesco. E aí a primeira coisa que eu falo para vocês a gente precisa cortar isso tudo. Eu amo capim-limão para cortar isso tudo. E para mim a melhor forma, ou coloca num colarzinho, ou faz, se tem mais gente na tua casa, o marido tá assim, tá percebendo mais pessoas assim, faz um spray. 2, 3 vezes por dia, vai lá, coloca um sprayzinho de capim-limão. E nesse caso de limpeza, eu só usaria capim-limão. Às vezes a gente precisa limpar a casa primeiro. Quando você vai mudar de casa, você precisa limpar a casa primeiro para depois colocar os móveis. Processos de limpeza sempre devem vir antes. Depois você coloca outras virtudes, outras plantas, tá? Então, capim-limão, para limpar esse mental, cortar essas interferências, né? Muitas vezes, muitas pessoas estão se sentindo sem estrutura. É quase como se você não tivesse essa estrutura central, a coluna, né? E algo que eu gosto muito, que dá essa estrutura, ela não vai trabalhar exatamente no coronário. Ela trabalha nessa estrutura para você conseguir acessar, né? É quase como uma estrutura, vamos dizer assim, sutil. É o cedro do Himalaia. Ele tem uma energia muito especial. É uma estrutura gentil e que ela pode acessar nesse mestre interior, em conseguir ali acessar a sua estrutura mais sutil, mais espiritual, mais elevada, tá? Outro óleo que eu gosto muito, que vai atuar aí nos 2 chakras superiores, é manjericão, metilchavicol. Ele é um óleo que para mim ele me dá muito ritmo, e um ritmo alinhado com o espiritual. Ele eleva o espírito, ele me alimenta, ele abre esse coronário, abre para mim o terceiro olho, e ele me dá uma força espiritual de seguir, de ter ideias, inclusive. No terceiro olho, então, a gente trabalha muito a questão de organização, de conseguir ver além. É como se você começasse ali a ter ideias de como você vai planejar essas ideias, de como você pode materializar. E aí, lógico, a gente tem o limão, que é a organização toda do mental, que é excelente, todo mundo já conhece, a maioria já deve ter. E uma outra sugestão que eu gosto muito é breu branco, que também vai ter uma atuação no coronário, nessa questão do limpar e de desvendar ali o caminho, tá? Uma coisa muito importante, quando aqui está resolvido,
as ideias estão claras, e você vai perceber isso como? Pelo laríngeo. Muitas pessoas acham que o laríngeo é só o poder do verbo falado, e não é. O laríngeo, ele coordena toda a nossa expressão. Ele coordena essa expressão física, a expressão verbal no sentido de escrever um projeto, de colocar suas ideias no papel. E eu ainda gosto muito da ideia de guardar as ideias novas, não contem para todo mundo. Então o laríngeo também tem que saber quando ele fica quieto, né? E para mim um ótimo equilibrador do laríngeo é Lítzia Kubeba ou Mai Cheng. Ele consegue aliar ali a emoção e a razão. Ele consegue expressar, porque a expressão é o que eu vejo do mundo, o que eu sinto, o que eu racionalizo no meu mundo interno. Tá bem? E aí, descendo mais um pouco, a gente tem o cardíaco. O cardíaco, para o propósito, gente, para mim ele funciona como um grande filtro. Primeiro ver se você a ideia realmente está clara, se você consegue colocá-la no papel, se você consegue verbalizar ela para os mais próximos, para aqueles que você confia, né, para o seu marido, para uma grande amiga. Estou pensando em fazer isso. Você consegue expor. Às vezes até no momento que a gente expõe a ideia, eu tenho muito disso. Quando a gente fala, a ideia parece que às vezes vai até encaixando melhor, né? E aí você vai trazer isso para o cardíaco. Quando você pensa, quando você lê esse projeto, quando você conta para alguém, o que você sente? Você sente eufórica, com vontade de sair e fazer tudo? Ou você sente nada? Se você não sente nada, descarta. Porque talvez não seja sua praia. Talvez você ainda não esteja acessando seu eu interior. Lembre-se, quem ama o que faz, faz melhor. E trabalhar com prazer é muito melhor. E acreditar que a gente não pode ganhar dinheiro com aquilo que a gente ama é um erro. Tudo é possível. Tudo. Eu larguei um trabalho de mais de 20 e poucos anos numa multinacional para trabalhar com as minhas coisas. Antes eu tinha dinheiro e estava sem satisfação, porque eu não tinha propósito. Depois eu tive pouco dinheiro, muita satisfação. O pouco que eu ganhava era de uma satisfação imensa. E aí esse é o filtro do coração. Eu falo, quando ele bate mais forte, você encontrou o amante novo. Que seu marido não me entenda errado, seu namorado, pelo amor de Deus. É quando o olho brilha e você tem vontade de fazer as coisas. Tá bom? Descendo então um pouco mais, a gente tem ali os chakras inferiores, né? E aí a gente tem um turbilhão de emoções, de medo, às vezes um movimento do ego querendo burlar a gente. Lembre-se que o motivo principal ele nunca pode ser egocêntrico. Prosperidade não combina com egocentrismo, né? Se você está alinhado com o desejo de alma, você vai magnetizar essa ideia. Você vai magnetizar essa descida para os chakras inferiores. Você vai sentir a satisfação. Vai descer ali para o sexual com uma energia de realização, de criatividade, de eu preciso nascer, para ele finalmente se tornar materializado, tá? Uma coisa importante, muita gente nesse momento está apegado porque perdeu o emprego, foi mandado embora, às vezes até porque tinha um pequeno negócio, esse negócio faliu. É outra questão. A gente precisa tirar essa coisa do ruminar, né? E esse ruminar, muitas vezes, vejo como está ligado com outro chakra, que é o chakra coronário, né? Porque você sente aquele bololô aqui, você não digere a situação e a cabeça fica milhão.
Então, use Cipreste. Cipreste é um grande companheiro para desapegos. Se você precisa desapegar em algo que ficou lá atrás, no ciclo que passou, para seguir em frente, use Cipreste. Se tá pensando muita besteira, use o Cipreste com o capim-limão, tá bom? E depois você parte para a próxima etapa. Vamos deixar de ruminar para poder seguir em frente. Um óleo que trabalha muito, eu acho que ele tem muito a ver com prosperidade, é Petit Grain, né? O Petit Grain, o Petit Green, ele tem um aroma de liberdade, né? Aquele aroma que parece de folha molhada. Ali ele tem um potencial implícito de crescimento, de desenvolvimento. Ele dá pra gente essa liberdade. Eu diria que para a prosperidade, ele é quase um alimento obrigatório. Eu sempre colocaria um pouquinho de Petit Green, né? E se você é muito séria, muito sisuda, leva as coisas muito a sério, muito perfeccionista, que nem eu, por isso que eu tô rindo, usa Petit Green mandarina. A mandarina, ou até pode misturar mesmo um Petit Green de laranja normal e coloca ali umas gotinhas, de preferência mandarina vermelha, ou até uma laranja sanguínea, que são mais docinhas, assim, é trazer um pouco do doce para a vida, é trazer um pouco de leveza. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito agora. Eu venho trabalhando muito com Petit Green mandarina. A gente precisa dessa leveza, porque senão até aquilo que a gente gosta se torna pesado, e não pode ser assim, tá bom? Louro, né, gente? Louro é o óleo do merecimento, é permitir ser laureado, né? Reconhecido. E muitas vezes o louro vai trabalhar essa coisa do merecimento. Nós temos muitas crenças com merecimento implícitas no nosso ser, né? Eu até dou um curso chamado Despertar do Terapeuta e eu falo para as pessoas, tá bom, você vai cobrar R$50 a sua consulta até quando? Porque você cobra baratinho com medo do outro te cobrar. Lembra do dar e receber? Se eu cobrar R$1.000, eu vou ter que entregar pro cara um valor perceptível de R$1.000. E aí é falta de confiança, falta de merecimento, falta de autovalorização. Porque aí eu preciso suprir a expectativa do outro. Então eu me desvalorizo, porque aí o outro não espera muito de mim, né? Assim como tem pessoas que se desvalorizam, eu não mereço, eu não posso pagar um curso de tanto, né? Também é não merecer. Não, eu vou trabalhar para. Então, tudo isso é um dar e receber. Avaliar o dar e receber na sua vida vai fazer muita mudança. Porque às vezes a gente o outro não muda, mas você está mudando. A gente continua por vezes agindo da mesma forma, esperando que o outro mude, mas a gente não quer mudar. Muitas vezes quando a gente muda, o outro muda. Tive grandes experiências profundas na minha vida. Então às vezes tente mudar. Um outro óleo que eu gosto muito, que as pessoas às vezes não gostam dele, mas porque ele é um óleo muito forte, né? Aliás, se for usar capim, limão e anis, que é o óleo que eu vou falar agora, use pouco, porque são óleos muito fortes, eles tomam conta. Mas o anis, gente, o anis bem diluído, ele tem cheirinho de quartinho de bebê, de chazinho. Precisa saber diluir. O anis tem que ser muito diluído. E o anis é um óleo que às vezes você vai colocar uma gota no spray e ele faz toda a diferença. Porque é como a semente dele. Primeiro que as sementes dele são estrelas. Ela tem uma coisa cósmica. E ela tá ali dentro daquele formatinho, daquela estrela, abarcado, alinhado ali. É um óleo que traz essa questão de acolher, de ancorar a gente e de muita amorosidade. E ele trabalha muito essa conexão com o alto também, com a criatividade. E aí ajuda você a desenvolver o quê? O seu estilo, o seu trabalho. Para de olhar para o outro. O teu potencial é diferente dele. O seu potencial vai se materializar de forma diferente do outro. Para de olhar o outro. É o famoso, a grama do vizinho é sempre mais verde.
Lógico, você está cuidando da dele, não está cultivando a tua. Vai ser mais verde, ele está preocupado em cuidar da dele. A pessoa de sucesso, ela não está preocupada de olhar para o outro. É a mesma coisa falar, em time que está ganhando não se mexe. Eu adoro ditado popular. Mas, gente, essa é uma verdadeira mentira. As pessoas que são prósperas, que têm sucesso, essa história de time que está se ganhando não se mexe, é mentira. Porque ela está sempre buscando melhorar algo. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Pensa nisso. E aí, falando nesta questão da ação, né? É um óleo que eu amo de paixão. Amo. E que trabalha muito essa questão do materializar, de te dar conexão, chão, é turmérico, que é o açafrão da terra. E ele tem uma energia ascendente que ele ajuda com aquele laranja você ir para ação. Então, se você fica procrastinando, fica ali, não sei, precisa de ação e precisa dessa energia de estrutura no sentido de ter chão, ele tem isso, ele vai te dar uma estrutura de chão e ele tem um fogo ali impulsionador. Óleo essencial do turmérico, que é o açafrão da terra. E ele trabalha um pouco também a questão da autoconfiança, eu gosto muito. Agora, se você vive viajando no mundo da lua, tal, e você não consegue trazer essa energia da ideia para baixo, de jeito nenhum, vetiver. Use vetiver ou turmérico, né? Você tem que optar aí por um dos dois. Tem algumas pessoas, eu descobri o turmérico porque eu tinha algumas pessoas que falavam para mim que se sentiam enterradas, atravancadas, elas perdiam a mobilidade com vetiver. Então, para quem não dá bem com vetiver, turmérico, açafrão da terra, é um óleo que eu amo. Tem hora que eu passo vetiver, mas eu uso mais turmérico do que o vetiver. Tá bem? Essas são as dicas. Vamos falar agora como usar esses óleos, então. Nós podemos, na realidade, lembra que eu falei o seguinte, se você vai fazer uma limpeza, faça a limpeza primeiro. Trabalhe ali com o capim-limão para cortar isso tudo. Pode até colocar um pouquinho de petigrim, porque ele ajuda a gente já ter um pouco de flexibilidade. Mas depois que a casa estiver limpa, que você perceber que você melhorou um pouco, aí você entra com outras virtudes, né? Aí você entra com ação, com planejamento, com esse ligar, não é? Se você já está acostumado também a mexer com óleo essencial, eu falo para você, escolha aí uns 5 óleos. Escolha aquilo que te agrada. Se você não está acostumado a fazer sinergia, a misturar esses óleos, usa no máximo 3 óleos. É melhor a gente começar com pouco, né? E aí é um bate-papo com você mesmo. O que eu estou precisando, né? A gente pode usar eles de 2 formas que eu deixei aí, que são as que eu mais gosto para isso. Fazer um spray, né? Principalmente para essa coisa da limpeza, de cortar o negativo, eu acho que spray é ótimo. Usa aí umas 3 vezes por dia e perfeito. Você pode fazer um spray para a prosperidade também, né? Então, eles podem ser usados de formas complementares, né? E aí, o rolon, esse rolonzinho aqui que eu falo, tá vendo? Esse aqui é em vidro, âmbar, e ele tem essa bolinha. Então, aqui eu posso usar nos pulsos e cheirar como perfume, eu posso passar no meu chakra laríngeo ou em outro chakra que eu percebo que está precisando daquela energia. Pode usar e abusar na sola dos pés se você precisa, né, trazer essa ideia para cá. E aí como é que eu faço então esse rolon? Eu normalmente para carrear eu utilizo ou o coco fracionado, que é uma parte do coco líquido, que é chamado de conhecido como THC ou triglicérides de ácido caprílico, ou então o óleo vegetal de girassol, que é um dos que tem menos cheiro, porque o óleo vegetal sempre acaba ficando um cheiro, né? E aí a minha sugestão, esse aqui tem 10 ml, você vai colocar no total aí 20 a 25 gotas dos óleos que você escolheu, né?
analisa o cheiro de cada um, cheira os 2 vidrinhos juntos para ver se eles combinam ali, se é aquela mesmo que você quer, se as ações dos óleos são complementares, avalia, né? Cria ali uma conexão fazendo a tua energia. E o outro que eu gosto muito é spray para o ambiente. Esse aqui eu até coloquei uma folhinha de louro aqui no meio, né? E aí você pode, inclusive, borrifar no entorno da alma, da aura, desculpa. E aí você pode usar, eu gosto muito de usar só álcool, tem gente que gosta de usar álcool e água. Então você pode usar só o álcool de cereais, que é um álcool que tem menos cheiro, que é o álcool 92, ou então você pode colocar metade álcool de cereais e metade água, tá? E ali, para 100 ml, usa entre 40 e 50 gotas. Se você utilizar, lembrando, capim-limão, eu tô pensando eventualmente em besteiras, tal, coloca ali um pouquinho de capim-limão. Lembrando, capim-limão e o anis tem que tomar muito cuidado, tá? Eu não vou ficar falando aqui sobre as contraindicações. O manjericão, o anis, são óleos que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas depois dá uma estudadinha lá se você quiser usar eles. Tudo é ótimo, a gente só tem que saber como utilizar, em que quantidade utilizar. Uma coisa que é importante é assim, muitas vezes a pessoa fica com aquilo, vira um automatismo, a gente precisa se conectar com as coisas que a gente faz. Lembra que eu falei dos ciclos, dos ritmos? Então assim, não adianta você ficar jogando na casa, colocar lá no difusor, você pode usar no difusor também, em vez de fazer um spray. Então quando eu sento aqui, eu falo, bom, hoje eu vou fazer isso. E aí eu vou colocar esse spray, eu vou inspirar. E qual é a minha intenção com ele? Gente, intenção é tudo. Intenção é direcionar os nossos esforços, as nossas energias. Se os planetas têm um rumo, a gente também tem que ir para onde eu vou. E aí você coloca essa intenção ali. Então agora eu vou trabalhar, vou organizar as minhas ideias, tá bem? Bom, esse é o convite então que eu deixo para vocês. Entrem nesse fluxo da prosperidade. A prosperidade, ela está aí para todo mundo. A gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para captar essa energia, essas ideias e dar vida. Entra neste fluxo. O fluxo está aí. Depende de você. Algumas coisas eu acho que são muito importantes. Aqui eu quero fazer algumas considerações já para indo finalizar minha apresentação. Eu gosto muito do Roberto Chinhachi, que ele tem uma frase que ele diz assim: as pessoas na vida, elas sempre acham um meio ou uma desculpa. Eu sempre penso nisso. Essa é uma frase que eu já me apeguei há anos. E eu vejo isso muito no espaço até, né? Ou as pessoas arrumam um meio para fazer os cursos e para fazer qualquer coisa na vida, ou ela arruma uma desculpa. O meu filho, não tenho dinheiro. Eu sei que acontece, tá, gente? Mas assim, a cada vez que a gente arruma uma desculpa, a gente posterga. Posterga sonhos, posterga conhecimento, posterga até prosperidade. Às vezes a gente está ali segurando por medo. Às vezes a gente vê histórias das pessoas que caminham quilômetros, pegam um barco para estudar. Isso é o meio. Ela arrumou um meio de estar lá. Outra coisa que é importante é que a prosperidade, ela é consequência de uma atitude. Conquistar é acreditar, é ter fé. A prosperidade é o reflexo exterior de um bem-estar interior. Principalmente quando essa prosperidade ela está ampliada em vários sentidos da vida. Eu sou próspera no meu relacionamento, eu sou próspera no meu trabalho, eu sou próspera financeiramente, eu sou feliz. É o reflexo. É o bem-estar interior, se refletindo em ações.
Ou seja, a prosperidade, antes dela ser uma condição materializada, ela é acima de tudo uma condição energética. Entra no fluxo. Olha que lindo. Olha para essa imagem em movimento. Imagina você sendo envolvido. Vejam que eu falei, prosperidade e espiritualidade, elas caminham juntas. Elas não são dissociadas. Eu aprendi que eu tenho que dar de graça. A gente não aprende mais de graça. Quando a gente tinha as nossas avós, as nossas ancestralidades conectadas com a terra, que aprendiam por observação, aquilo vinha de graça. Hoje a gente estuda muito para trazer material para vocês. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai pagando as coisas mais caras, porque a gente precisa de acesso à informação que não é uma informação do raso que tá ali. E assim é a vida. E é permitido a gente assumir os degraus da escada da prosperidade. Aliás, as pessoas acham que a prosperidade é sorte, né? Não, a sorte segue a coragem. Porque a pessoa que é próspera, muitas vezes, ela teve coragem. E aí ela colheu aquilo que os outros chamam de sorte. Só tem sorte quem arrisca. Se você ficar em casa sentado, a sorte não vai bater, ao menos que seja a Mega Sena, mas a sorte dificilmente vai bater na sua porta. Assim, prosperidade, cheguei. E para finalizar, eu ando fazendo muitas viagens na minha vida toda. Eu quero trazer um arquétipo para vocês hoje. Eu acho que os arquétipos, os contos, as histórias, até mesmo isso tudo ajuda a gente a visualizar, a ancorar, eu acho que é a energia, né? E hoje eu quero trazer então um arquétipo para vocês de Oxóssi, né? Oxóssi é o orixá dos cultos afros que está ligado à caça, à agricultura, à fartura, à alimentação, né? Ele, aliás, quando a gente olha a palavra Oxóssi através do alfabeto adâmico, Ox é ação, movimento. E aí talvez você entenda por que eu estou falando tanto em movimento, né? O O é o círculo, é o que envolve, e Si é os viventes da terra. Então, se a gente fosse traduzir, Oxóssi é o senhor da ação envolvente sobre os viventes da terra. Ele é o orixá ligado à fartura, a uma mesa farta. É ele que sai para encontrar sua tribo. A ele também está ligado muito a questão do conhecimento. Ele é o senhor do conhecimento. Ele é um senhor, ele tem astúcia, ele tem inteligência, mas ele também é cauteloso. Dizem, inclusive, que Oxóssi ele tem uma única flecha, tanto que ele não pode errar a presa dele. Então, ele tem que ser muito bom naquilo que faz. Ele está permanentemente em busca da perfeição. É a ele que cabe o direcionar, o encontrar o lugar da tribo. É a ele que com uma flecha ele tem que sair e tem que manter a mesa farta. E vejam, muitas vezes quando eu me senti meia perdida, na crise, que eu não estava entrando no ritmo cósmico, universal, e que eu tinha que dar aquele passo para trás que eu falei para vocês, eu me senti a flecha de Oxóssi. Lembre-se, a flecha tem que ir para trás para ser solta. É isso que eu desejo para vocês. Que Oxóssi abençoe vocês com muita fartura, que vocês desbloqueiem isso, porque a fartura pertence a todos nós. Que você consiga materializar aquilo que pode trazer luz, paz, o bem maior para muitas pessoas nessa terra. Um beijo, agradeço a você que ficou até aqui o final comigo, desculpa, eu sempre me empolgo, falo demais.
Aqui eu deixo os meus contatos para você, o meu e-mail. Praticamente todos os nossos canais, Facebook, YouTube, Instagram, estão como Rosa de Luz BR. Só o nosso site, que é rosadeluz.com.br. Eu espero muito que vocês tenham gostado, agradeço imensamente. Gratidão, namastê.